Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui. Agora já estamos na 10ª semana. Como passa rápido, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre filtrando o bem. Nós estamos lendo o devocional Tinta, Papel e Ele, da Zoe Lili. E as passagens bíblicas de hoje, como eu sempre falo, está na descrição. E são duas passagens bem interessantes que falam, né, sobre filtrando, como devemos filtrar. A primeira nós vamos ler em 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. Aqui ele está falando sobre como a gente deve andar. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carne, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Então, não podemos militar só pela carne, né? Nós temos que militar pelo Espírito, para a gente poder levar ao entendimento, à obediência, o que Cristo ordena. E nós vamos ler também João 14, de 16 e 17. Promessa do Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então Deus deixou o Espírito Santo nos ajudando, cuidando de nós, mas nós precisamos estar ligados, né? Para poder ver e entender. O que a Zoe fala sobre isso? Primeiro ela fala sobre filtro. Todo mundo na casa ou já viu, ou lá atrás, né? Alguém tinha filtro de barro. Como é gostosa a água de... Eu particularmente gosto muito da água do filtro de barro. Você bota a água e tem que esperar um pouquinho para filtrar. Certo? Simplesmente você não abre como essas torneiras aí. Então o filtro é uma coisa que você tem que parar e pensar, esperar. Um filtro serve para separar aquilo que é de bom proveito do que é ruim. Assim também precisamos de um filtro em nosso coração, para que entre apenas aquilo que é saudável. Pensamos 2 vezes para não tomar aquela água que não seja filtrada, uma água que a gente vê esquisita, a gente pensa. Mas para participar de conversas e práticas espiritualmente não saudáveis, pensamos bem menos. Então a gente tem que estar alerta, né? Para beber água a gente pensa. Aí quando a gente está no meio, falando palavras, fazendo coisas, a gente não vai fingir que a gente não está vendo. Pessoas íntimas de Deus crescem muito no dom do discernimento dos espíritos, pois entendem o quão necessário ele é para o aprofundamento do seu relacionamento com Deus. Entendem que separar ou santificar o coração os levará a enxergar além da superfície e lhes dará uma visão mais profunda do mundo espiritual.
Então, quando a gente tem discernimento, a gente separa e a gente tem de santificar o nosso coração, para não misturar. O dom do discernimento de espírito nos ajuda a identificar o espírito do homem, o espírito demoníaco e o espírito de Deus. Quanto mais maduros nos tornamos, mais conseguimos categorizar e filtrar melhor o que sentimos, pensamos e vemos. Quantas vezes, sem perceber, estamos sendo oprimidos por um espírito maligno, pensando que é apenas cansaço do dia. Por isso que a gente tem que estar alerta. Outras vezes, estamos expulsando os demônios, sendo que não é Satanás, mas sim a maldade humana mesmo, a falta de caráter. Algumas vezes, Deus está se movendo, mas estamos distraídos e pensando o que Ele está fazendo e também os frutos de sua presença. Então, a gente tem que estar se apercebendo, cada momento, o que pode ser. A maneira mais prática de desenvolvermos o discernimento é através da constante observação ao nosso redor e dentro de nós, tirando-nos do automático e nos levando a pensar nos porquês. Igual criança, tudo quer saber o porquê. Por isso que temos que ser também igual às crianças. Outra forma é caminhar com pessoas que já usufruem desse dom e têm maturidade para lidar com os filtros que o Espírito Santo coloca em seus corações. Saber com quem anda. Um bom filtro nos leva para um novo nível de pureza de pensamentos, de sentimentos e para um andar mais profundo em Deus. Para termos um bom filtro, precisamos diariamente levar nossos pensamentos cativos ao Senhor e expor tudo à luz da sua palavra, da Bíblia, né? Deixando que o Espírito Santo nos revele todas as coisas, a começar por nós mesmos. Então, quando a gente está ligado ao Senhor, ligado na palavra, olhando para dentro, Deus nos mostra, né? Ele aponta. Vejo muitos que dizem que têm esse discernimento e apontam o dedo para todos. Não é bom. Não entendem que esse dom precisa ser exercido primeiramente em nós, onde somos mais perceptivos em relação às raízes das nossas emoções e também mais sensíveis à voz de Deus. Que você possa desenvolver esse filtro, começando pelas pequenas coisas, sendo fiel àquilo que Ele já pediu, libertando-se rapidamente daquilo que o desagrada e retendo o que é bom. Tudo isso é uma escolha e não algo que acontece naturalmente. Eu escolho ser assim. Eu escolho seguir ao Senhor. É uma escolha. Precisamos de maneira intencional nos colocar diante de Deus para ter nossos olhos abertos e ser seus parceiros, além de apenas espectadores. Que às vezes, né, a gente é um parceiro, mas fica só de longe, olhando, vendo. Não, possamos ser parceiros e não espectadores. Tome tempo agora para respirar. Feche os olhos. Pense no que Deus tem lhe pedido e que talvez você tenha ignorado. São essas pequenas coisas que nos destravam para o destino que Deus reservou para nós. Então, que nós possamos estar atenta. As palavras têm poder de vida e de morte. Vamos lembrar de filtrar os nossos pensamentos. Como a gente falou no barro, né? No filtro de barro. Filtrar os pensamentos. Usar filtro nos pensamentos. Deixar essas coisas negativas.
Nosso Deus, Ele nos fez para sermos livres, libertas. Nós somos amadas. Deus nos ama e cuida de nós. E deixou o Espírito Santo para cuidar de nós. Vamos lembrar disso. A oração. Senhor Deus, obrigada porque eu posso pedir um dom que tu desejas me conceder. Quero enxergar com os teus olhos, reconhecer o teu coração em todos os momentos. Preciso da tua presença sempre. Em nome de Jesus, amém. Que possamos lembrar de pedir ao Pai do céu que venha estar falando aos nossos corações e nós cuidando dos nossos pensamentos, filtrando as nossas palavras. Que eu desejo para você um Feliz Natal e que Jesus possa fazer morada na sua casa e na sua vida. Ele deu o melhor amor, um amor maior. Ele deu o seu filho. E Natal, como é nascimento, né? Felicidade, não quer dizer que Jesus nasceu dia 25, mas é a data que estamos alegres, porque Jesus está entre nós. Que Jesus possa estar na sua família, esteja na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que os anjos do Senhor acampem ao seu redor. Esse é o desenho de hoje. Filtre o bem. Amor, paz e alegria. Que Deus possa estar cuidando de cada uma de nós. Amo você. Beijo no seu coração. Até semana que vem.